respondeu o seguinte: praticai os 10 mandamentos e terá o reino de meu Pai. E o rapaz respondeu para Jesus: isso eu já faço desde a minha tenra infância. E é interessante que no Evangelho de São Marcos, ele destaca o seguinte, que quando o rapaz deu essa resposta, Jesus olhou, provavelmente olhou nos olhos dele, né? E amou. Isso está no Evangelho, quer dizer, Jesus, a resposta foi tão assim, de imediato: isso eu já faço, que 10 mandamentos. Quer dizer, mesmo naquela época, era difícil alguém que praticasse eximiamente os 10 mandamentos, né? E quando diz que Jesus olhou e amou, é porque de fato ele fazia isso, né? E aí Jesus quis dar um presente para ele. Qual o maior presente que Deus pode nos dar? Difícil, mano? É uma palavra difícil. Amor, perdão, saúde, tanta coisa. Muita gente fala saúde, a nossa vida, mas tem uma outra coisa ainda. Pois é, não muito maior do que essa. Eita. Maior até que a própria vida. Também chega lá, mas aqui nessa terra. A salvação. Nessa terra que eu estou falando. Nessa terra? O livre-arbítrio. É o que em latim fala-se vocare. Chamado. Vocação. O maior presente que Deus pode dar nessa terra para alguém. Qual é o seu nome? Valdete. Valdete. Chega assim, imagina, Jesus chega assim, aparece para você e fala assim: Valdete, venha, siga-me. Você vai ser agora minha missionária. Eu sei que é muito sério, o negócio fica meio arrepiado, mas é o maior presente que Deus pode dar para alguém. E Jesus estava aqui presente, como eu estou aqui com vocês, fisicamente, e ele olhou para esse rapaz, imagina o olhar de Jesus nos olhos da pessoa, no próprio olhar, assim, olho a olho, Jesus ali, com toda a graça, Deus falando com você. E aí ele falou: vá, vende tudo que tens, dê aos pobres e siga-me. E aí o rapaz abaixou o olho e começou a chorar. Não disse nada o rapaz. Só começou a chorar, virou as costas e foi-se embora. E aí ficou a história do moço rico do Evangelho. Quer dizer, ele não teve coragem de vender tudo que ele tinha para dar aos pobres, para poder seguir Jesus, né? E Jesus ainda fala para ele, se eu não me engano, acho que é para ele, Jesus fala assim: e eu te darei um tesouro muito maior no céu, né? Porque, boa noite. Boa noite. De fato, às vezes a gente tem dificuldades de desapegar daqui, mas quantas e quantas pessoas agora, no ano passado, né, a gente viu aí? Boa noite. Bom. Boa noite. Tudo bem? Foi mais rápido que os 10 minutos que só pediu, hein? Viu? Coisa boa. Graças a Deus. Né? E quantas vezes a gente vê as pessoas que às vezes são apegadas, mas uma hora tem que largar, ninguém vai levar, né? Vai-se embora, né? Tem até aquele caso que eu acho que é um caso que o Jean deve conhecer. O Jean tem cara de que gosta de filme, né, Jean? Eu gosto. Tem aquele filme daquele Alexandre o Grande, Marco, né? Eu não assisti, mas eu já ouvi falar. Tem um final do filme, depois eu achei que era do filme, mas era fato histórico, né? Quando ele morre, ele pede para ir com as mãos abertas, assim, quando levar ele no esquife, para mostrar que nessa vida não se leva a nada. Ele conquistou quase o mundo inteiro, e na hora que ele estava morrendo, ele falou assim: olha, me bota eu falo esquife, eu não sei qual é o nome que eles dão lá, e bote minhas mãos abertas para todo mundo ver que eu não estou levando nada dessa terra. Não se leva nada, né? Quanto mais apegado que a gente seja, a gente não vai levar nada. Isso a gente fala, é bonito, mas na realidade mesmo, a gente não consegue. Enquanto está vivo aqui, ainda está apegado. E é natural que a gente seja apegado. Por quê? Porque nós fomos criados dessa terra e fomos criados para conhecer a mais e ver Deus nessa terra, mas com o corpo aqui. Então, para nós, a nossa realidade ainda é isso aqui. Aqui eu toco, eu sinto se está gelado, se está quente, tudo aqui eu sinto cheiro. Então, o meu sentido existe. Agora, o espiritual, os anjos, o céu, o inferno, é uma coisa muito ainda, para nós, muito ficção. A gente não viu, não sentiu. Quando a gente passa para o outro lado, inverte a história. Isso aqui vira, não tem mais sentido para nós, né? Mesmo que se for apegado a um copo lá, que você tenha lá um copo de um time e tal, você só brincadeira, tá? Você só formar um penato, você quer pegar e não consegue, né?
Você não consegue pegar nada, você não consegue usufruir de nada, você não sente mais cheiro nem nada, mas a outra vida é uma realidade. Você vai ver os anjos, você vai ver os demônios, você vai ver o céu, o inferno. Aí você vê a realidade. Aquilo vira realidade para você. Porque aí você se libertou do seu corpo. É diferente, né? Jesus tem essas duas visões. Então Jesus fala, vá, vem tudo que tem, dê aos pobres e siga-me. E o moço rico então abaixou os olhos e saiu. E aí Jesus falou uma frase. Tem gente que não gosta dessa frase, tá? Mas foi Jesus que falou, não fui eu não. Daqui a pouco eu explico essa frase, tá? Falou assim, é mais fácil um camelo, isso aqui você já ouviu. É mais fácil um camelo passar por um buraco com uma agulha. Eu já ouvi, não estou lembrando do final, mas eu já ouvi. Do que não sei o que, não sei o que, mas eu já ouvi. É uma frase tão conhecida, eu escuto desde criancinha, né? Mas eu também Mas já ouvi, na escola, né, antigamente na escola ainda tinha alguma formaçãozinha religiosa, né? E a pessoa dizia, olha, é mais fácil um camelo passar por um buraco com uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Balou agora, hein, Valete? Não é minha não, é de Jesus, hein? Tem gente que fica assustado com essa frase. Mas daí aconteceu uma coisa interessante. Eu ouvia isso quando era criança, mas depois de uma aula de teologia que eu entendi melhor isso daí, né? Porque a gente fica tão ficcionado nessa frase, a gente não vê o depois, ou antes. Só vê essa frase. Tanto é que quando eu falei moço rico do evangelho, ninguém, não sei o que é. E quando eu falo da frase do camelo, todo mundo já ouviu falar. Mas não sabe que está relacionado a um contexto. E esse contexto é importante. E o que vem agora também é importante. Porque tinha um apóstolo do lado de Jesus que se preocupou, viu a cena, viu que Jesus amou aquele jovem, viu que aquele jovem não teve coragem de seguir a Jesus, então ele sumiu. E o apóstolo perguntou o seguinte, mestre, então quem se salvará? Bom, mas o moral da história é que o apóstolo entendeu a história e disse, então quem se salvará? Porque todo mundo é apegado a alguma coisa, né? E tem pobre que é mais apegado ainda a essa terra do que é rico, né? Tem pobre que tem um negocinho aí e fica mais apegado, né? Eu vou contar uma coisa aqui meio estranha, mas enfim, quando a gente era rapaz, tem uma época que eu participei de um movimento que a gente fazia as procissões com Nossa Senhora, ou falando de Nossa Senhora, então na frente ia um cavaleiro, geralmente era eu, empinava o cavalo às vezes, e ia dizendo, está vindo Nossa Senhora de Fátima, quem conhece Nossa Senhora de Fátima, e chamando a atenção das pessoas para a carreata, para a procissão que estava vindo. Fazia muito isso com bandeiros, lá em Minas Gerais, cavalhada, então o pessoal gostava muito da bandeira do Divino e tudo, né? E, bom, a gente chegava na cidade, a gente não tinha o cavalo, a gente tinha que emprestar o cavalo. E às vezes a gente ficava com complexo, vamos falar com esse senhor aqui, que ele é mais humilde, acho que ele vai emprestar melhor o cavalo. Não empresta não. Aí você ia no sujeito que era naval, o sujeito, não, pode usar à vontade aí, é bom que treine o meu cavalo. Está entendendo? Então, às vezes, o sujeito, quando é pobre, é mais apegado no que ele tem, e é até natural, porque só tem aquilo, né? Então, a gente entende. E esse apóstolo, quem era esse apóstolo que entendeu a história e disse assim, mestre, então quem se salvará? E aí Jesus respondeu, aquilo que ao homem não é possível, a Deus tudo é possível. Ou seja, nós só conseguiremos nos desapegar dos bens terrenos com a graça de Deus. Sem a graça de Deus, a gente não consegue mesmo. Na própria natureza humana, nós já somos apegados pela natureza humana. Precisamos do que? Da vida da graça de Deus, para poder nos libertarmos e sabemos que aqui é só para usar e não para se apropriar. Mas por que esse apóstolo ficou preocupado? Quem era esse apóstolo? São Pedro. E eu só fui entender isso aí depois, quando eu li um livro que só contava a história de São Pedro, e que o padre, que era um grande teólogo, explicava que por que São Pedro se preocupou. Porque São Pedro, se vocês pegarem a história de São Pedro, depois da ressurreição, Jesus já tinha ido lá, já tinha comido peixe com ele e tal, bem depois, São Pedro e Santo André voltam a pescar. Vão pescar, Jesus aparece de novo na beira do rio de madrugada, o sol nascendo, e diz, pescaram alguma coisa? Nada, pescamos nada, passaram a noite toda não pescamos nada. Parece até a mesma história, mas é igualzinha quando Jesus encontrou Pedro da primeira vez. Só que aqui já é depois da ressurreição, né? Quase 4 anos depois. 3 anos com Jesus, mas já tinha passado quase 1 ano já da ressurreição de Jesus. E aí, Jesus fala assim, só que eles não reconhecem que é Jesus naquela bruma, né, de manhãzinha. Joga a rede do lado direito, que você vai pegar alguma coisa. Aí eles jogaram a rede e veio cheia, né? Aí São Pedro se lembrou de 3 anos atrás, do milagre,
E aí ele falou, é o mestre. Aí mergulhou, né? Mergulhou e naquele entusiasmo esqueceu até de pegar a roupa. Chegou lá na beira do rio, na margem, ele ficou com vergonha de sair da água, que estava sem roupa. E aí quando ele olhou para cima, assim, todo envergonhado, Jesus já estava com a roupa dele na mão. Toma. Aí ele foi atrás de uma moita ali para se vestir. Quando ele acabou de se vestir, o barco não tinha nem chegado ainda, mas Jesus já estava assando o peixe. É Deus, né? E aí, essa parte que todo mundo conhece, né? Jesus pergunta 3 vezes para São Pedro: Pedro, tu me amas? Sabei que eu vos amo, Senhor, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sabei que eu vos amo, apacenta minhas ovelhas. A terceira vez, lógico que passou um tempinho, né? Cada um. São Pedro fica triste, fala: Senhor, eu gosto de tudo, sabei sondar o coração de cada ser humano. Veio do meu coração, sabei como eu vos amo. Então vá e apacenta minhas ovelhas. Jesus estava confirmando a ele o papado. Jesus estava reparando os 3 pecados das 3 negações de Pedro no galo. Mas Jesus estava lembrando a ele que a vida de pescador dele acabou. O barco dele acabou. Agora o que o teólogo explica é o seguinte: peraí, vamos esquecer um pouco agora a história de São Pedro e vamos pensar no barco. Ele não largou o barco há 4 anos atrás? De onde é que ele conseguiu esse barco agora? Espera aí, o barco era dele. Então, moral da história, quando ele perguntou aquela história do moço rico, ele estava preocupado porque ele não tinha abandonado o barco dele, não. O barco dele era arrendado, como bom judeu, tinha a poupança dele. Ele tinha feito empreendimento. E diz a tradição que São Pedro tinha 2 barcos e era um médio empresário, vamos dizer. O preocupado foi do dele mesmo. Qual foi com o dele, que ele ficou preocupado: poxa vida, eu não vendi os barcos, não dei aos pobres, estou aqui. Eu não desapeguei totalmente. São Pedro não estava realmente desapegado totalmente. É isso mesmo, né? E aí, agora veja como São Pedro, como judeu, né? Ele, em vez de chegar para Jesus e falar assim: mestre, então eu devo abandonar o meu pé de meia lá, os barcos? Devo queimar? Devo vender? Ele não perguntou assim para Jesus. Como é que ele pergunta? Mestre, então quem se salvará? Olha, a pergunta dele já é uma pergunta de tirar o corpo. Tirando o corpo, para ver se consegue uma resposta, vou dar uma palavra aqui, de centrista, meio termo. Ele estava com medo que Jesus mandasse, ele estava apegado. E Jesus olhou para ele e falou: aquilo que o homem não consegue, quer dizer, São Pedro não ia conseguir se Jesus mandasse. E Jesus não queria perder ali São Pedro. Mas aquilo que o homem não é possível, a Deus tudo é possível. Então, na hora certa, ele ia largar o barco. Demorou ainda, só depois da ressurreição, aí realmente ele largou os barcos para nunca mais voltar a pescar peixe, e sim pescar homens, né? Pessoas. Né? Está entendendo como é a conjectura, como é bonita? Né? Bom, eu conhecia isso tudo e um pouco mais ainda, que não dá para eu falar aqui sobre o moço rico. Né? Então, a pessoa que ligou para mim sabia que eu tinha todo esse conhecimento teológico e disse assim: olha, então você virou moço rico do evangelho? Foi aí, eu, pá, meu Deus. Aí agora me pegou, né? Falei: bom, vamos fazer o seguinte, eu vou, quando me casar, vou passar a lua de mel lá em São Luís, que é onde a imagem ia chegar, a primeira imagem. Se minha, já joguei, nem estava casado ainda, joguei a culpa para a esposa, né? Se minha esposa gostar, a gente fica, senão a gente vai embora. E depois falei para ela: olha, quando chegar lá em São Luís, vamos passar 30 dias lá, a gente passeia e tal, leva a Nossa Senhora. E na última semana disse que não deu certo, e eu vou dizer que você não gostou, jogando a culpa para a esposa. E a gente volta, né? Eu também era um cara bem sem vergonha, né? Jogando a culpa. Nossa Senhora é mais esperta, ela diz: deixa ele, desde que ele vai tá se enganando. Quase o Pedro. Quase um Pedro, é. E até desde criança eu sempre como é que fala? Sempre me identifiquei muito com São Pedro. Em várias reações que São Pedro tem durante a história com Jesus, eu me identificava com ele, sabe? Bom, o resultado é que depois desse chamado, eu falei para minha esposa: olha, uma última semana a gente vai embora, né? E aí veio uma senhora, um texto como esse daqui, e ela tocou na imagem de Nossa Senhora, e antes de eu sair, quando eu estava saindo pela porta, falou: tem que falar uma coisa para o senhor. Quem foi? Eu fui curado por Nossa Senhora de um câncer maligno. Eu tinha um câncer que pegava todo o estômago, uma terça parte do intestino. E Nossa Senhora me curou. Do jeito que ela falou, eu entendi que foi um milagre antigo, né? Aí eu falei assim: e quando foi isso, né? Ela disse: acho que você não entendeu. Foi agora. Eu falei: opa, peraí. Aí eu peguei Nossa Senhora, voltei assim: como é que é essa história? Como é que a senhora sabe que foi curado? Porque quando eu toquei lá em Nossa Senhora, eu pedi a cura, eu senti Nossa Senhora removendo a doença. Eu falei: está marcado alguma coisa? Tá, aqui, a cirurgia, a quimioterapia. Eu falei: a senhora vai me garantir que a senhora vai no médico. Aí eu falei tanto com ela,
que ela ficou zangada e falou assim, olha, eu vou no médico só para calar tua boca. Eu falei, pode calar minha boca à vontade. 3 dias depois eu fiquei sabendo da confirmação. Os médicos não acharam mais nada. Realmente ela foi curada com a imagem peregrina. E por causa desse milagre, aí olhei para minha esposa e falei, e agora? Querendo ou não, eu e você foi o instrumento para levar essa Nossa Senhora até essa mulher. Não é um sinal que Nossa Senhora está nos dando de que haverá muitos outros milagres se nós continuarmos, porque algumas coisas Deus liga ao nosso sim. Se a gente ficar naquela missão, vai ter aquele desdobramento. Se não ficar, não vai ter. Ah, mas Deus pode achar uma outra solução. É verdade, Deus pode achar uma outra solução e tal, depende de cada alma. Mas muitas coisas não acontecerão, porque Deus colocou uma condição. É o sim daquela pessoa. Tá entendendo? E aí eu disse para a minha esposa, a gente pode voltar para Presidente Prudente, que é onde nós temos nosso emprego, né, a casa e tudo, e viver como uma vida como um católico comum. Inclusive tinha até um padre em Presidente Prudente me esperando, um padre do Canadá francês, para eu dar curso para o pessoal de noivo, curso para o pessoal que dá batizado, né? Tudo que ele queria aproveitar o conhecimento que eu tinha para a paróquia. E a gente podia voltar e trabalhar na paróquia, mas não é o que Nossa Senhora está pedindo. E aí foi que ela disse para mim, minha esposa, né? Olha, é melhor a gente ficar e servir a Deus Nossa Senhora do que trabalhar para os homens. E aí sim eu autorizei, que eu não tinha autorizado, boa noite, colocar meu nome lá em Portugal. Queriam colocar, eu disse, não coloque não. Dá um tempo aí, né? E o resultado é que daí eu fui inscrito no movimento Abissais Fight, que é um movimento de Portugal que coordena essa missão, né? E aí sim nós resolvemos, e aí temos 19 anos de casado e 19 anos acompanhando as imagens peregrinas, né? Vamos dizer que realmente houve muitos e muitos milagres de lá para cá acompanhando Nossa Senhora. Houve também milhares de graças alcançadas. O que é a graça alcançada e o que é um milagre? Só para vocês terem uma ideia, acho que eu comentei isso aqui lá, não foi a de Santa Catarina? Camila, né? Eu comentei isso lá, que nós tivemos aqui em Fortaleza, só em Fortaleza, para não dizer outros lugares, né? Tivemos aqui 48 mulheres que pediram a graça de ser mãe em Fortaleza. Dessas que me comentaram, todas alcançaram a graça, foram mães. Mas só quatro eu contabilizei como milagre. As outras 44 eu coloquei como graça alcançada. Por quê? Porque havia probabilidades humanas de serem mães. As outras 4 já não tinha mais, os médicos já lavaram as mãos. Essa aqui não tem condições, é impossível você engravidar. Veio, pediu a Nossa Senhora, engravidou no mesmo dia, na mesma semana, e teve o filho. Entendeu? Então ali eu considerei um milagre, né? Agora teve outros milagres também que foram, teve muito aqui em Fortaleza, milagre de câncer de mama. Então aqueles que foram curados de imediato e que não fizeram cirurgia nem quimioterapia depois da cura, aí eu conto como milagre, tem mais de 100. Agora aqueles que mesmo depois da cura, ou fazendo já como é que fala? Quimioterapia, ou cirurgia e tal, aí eu contabilizei como graça alcançada. Aí passou de 1.200. Aqui em Fortaleza. Agora, de milagre mesmo, 116 de mama, né? Então, tem outros também, mas se eu for contar tudo, né? Mas o que são os milagres? O milagre é que Deus dá por 3 motivos, né? O primeiro motivo todo mundo conhece, é a fé. Né? A fé que move, essa frase todo mundo conhece, é impressionante, né? Então, é a fé que move montanhas, né? E qual é o tamanho dessa fé para mover montanhas? Você sabe, seu Jean? Que eles falam? O tamanho de um grão? De mostarda. Já viu um grão de mostarda? Bem miudinho, né? Tá? Pequenininho, né? É metade de um grão de arroz, né? Então, se você já moveu a montanha de algum lugar, você vai para o Tianguá, montanha, levanta-te. Se a montanha não levantou, seu Jean, é porque a nossa fé é menor do que um grão de mostarda, viu? Né? Eu só conheço na história só um santo que levantou a montanha, foi São Francisco Xavier, né? Eu não vou entrar nesse ponto não, senão vai correr para outro canto da história. Mas, realmente a fé remove montanhas, primeiro ponto. Mas a fé também pode ser somada, já que nós temos a fé fraca, a gente pode somar com a Mônica, com a Valdete, com o Jean e assim por diante, com cada um de nós aqui, né? Porque quando a gente reza o texto, nós estamos somando a nossa fé. Por isso que Jesus falou aquela frase, aonde tiver 2 ou mais em meu nome, reunidos em meu nome, tudo que pedires a meu Pai, eu concederei.
É forte essa promessa, né? Mas quando Jesus fala de 2, ele não está querendo ter só 2, não. Ele está dizendo o seguinte, olha, sozinho a gente pode não conseguir, mas quanto mais gente rezando junto, mais força, mais fé nós vamos ter, né? Aí se soma a fé de cada um. O comandante aí, tá bom? Fica à vontade, pode entrar aí. Esse é um ponto, né, do milagre, né? Então, muitas vezes a pessoa que é miraculada, não foi nem ela que rezou, foi a mãe, um parente ou alguém que rezou por ela e naquele momento ela recebeu a graça. Segundo ponto do milagre, o que é? A misericórdia. Então, Deus não está obrigado a fazer nenhum milagre, por mais fé que eu tenha. Ele faz por pura misericórdia, porque o milagre ele é uma exceção à regra, não é regra. Ele quebra a regra e fala, não, eu vou abrir uma exceção para você. Não, para você eu vou abrir aqui uma exceção. Está entendendo? Então, é uma misericórdia. Né? Não vou explicar a palavra, porque vai demorar muito. E o terceiro ponto do milagre é o seguinte. É quando Deus quer mostrar que aquela obra é dele. Então, quando surge uma obra, você pode pegar, por exemplo, a obra de alguns santos, quando surge o movimento, Deus coroa aquele movimento com muitos milagres, no início principalmente. Para as pessoas terem admiração, nossa, aquele é de Deus mesmo, porque ele teve milagre. Pelo fruto, conhecereis a árvore. É o que Jesus fala, né? Como saber se a árvore é boa ou não? Pelos frutos. Os seus frutos são bons, né? São os frutos que então... E os milagres acontecem para poder dizer assim, olha, essa obra é de Deus. Então, quando acontece os milagres com a imagem peregrinação de Fátima, é Deus dizendo o seguinte, olha, essa obra é minha. Primeiro ponto. Agora, quando Deus faz o milagre, também é para chamar a atenção para a mensagem que a obra traz. Qual é a mensagem que essa obra nos traz aqui? Por que nós estamos aqui? Por que nós fomos convidados pelo Bispo de Portugal a levar essas imagens nas famílias? Para atender os pedidos de Nossa Senhora. Quais são os pedidos de Nossa Senhora de Fátima? 3 pedidos. A consagração, a reza do terço e a devoção do primeiro sábado. Bom, a devoção do primeiro sábado tem que ficar a cargo de cada um, aqueles que puderem, né? Ao menos uma vez na sua vida, durante 5 meses seguidos, no primeiro sábado, né, de cada mês, fazer a seguinte devoção. Confissão, comunhão, rezar um terço e parar 15 minutos para meditar um mistério do rosário. Né? E não pode ser interrompido os 15 minutos, não tem que começar de novo. Né? Depois tem que desligar celular, fogo, né? Antigamente a gente falava desligar o fogo da panela, um dia desligar o celular, né? E o primeiro sábado de cada mês, no mínimo 5 meses seguidos. Tem que ter uma intenção também, a intenção de reparar os pecados cometidos ao Imaculado Coração de Maria. Foi aí que ela abriu a mãozinha dela e mostrou o coração dela cercado por uma coroa de espinhos. E disse assim, não é a coroa de Jesus, mas é os pecados da humanidade que magoa e fere o coração de vossa mãe. Agora olha que bonito, essa frase aqui foi a que me comoveu a fazer o primeiro sábado quando eu tinha uns 14 anos de idade. Quem me der este consolo, então, quer dizer, vocês é que vão consolar Nossa Senhora. Quem me der este consolo, eu e meu divino Filho seremos também o seu consolo, nas tristezas desta vida e a sua alegria eterna no céu. Né? É bonito, né? Então, quer dizer, eu fiquei até assim, puxa, mas eu consolar Nossa Senhora? Porque a gente cresce, né? Sabendo que Nossa Senhora é que consola a gente, né? Quando está triste, né? Reze para Nossa Senhora, né? Vida, doçura e esperança, nossa salve, né? Nossa vida, nossa doçura. Ela que vai nos animar nesse vale de lágrimas, né? Agora chega uma pessoa e fala, não, mas peraí, você pode consolar Nossa Senhora também. Porque nós vamos estar tristes diante de tantos pecados diante da humanidade. Não preciso nem dizer que vocês estão cansados, né, de ver por aí o que está acontecendo, né? Então, Nossa Senhora olha para nós e fala, e você, meu filho, ou minha filha, vai me dar este consolo? Pelo menos 5 meses seguidos? E aí Nossa Senhora sempre é mais generosa conosco que nós para com ela. O que ela promete? Eu e meu divino Filho seremos seu consolo na tristeza desta vida e a sua alegria eterna no céu. É bonito, né?